Já alguma vez tomaste uma decisão de carreira que na altura te pareceu absolutamente certa, mas passado alguns meses te percebeste que talvez tenha sido uma decisão completamente impulsiva? E eu não estou a falar aqui daquelas decisões que são obviamente precipitadas, como por exemplo, tu aceitares uma proposta de contrato ou um contrato sem tu leres o contrato até ao fim, ou então tu despediste porque tiveste uma discussão muito acesa no trabalho. O que eu estou a falar aqui são decisões que pareciam bem pensadas, decisões que até tu conseguiste justificar para ti mesmo de uma forma muito lógica e que para as pessoas à tua volta até era uma decisão que fazia sentido. Mas mesmo assim, alguns ali no processo, tu percebeste que talvez isto não tenha sido uma escolha consciente ou uma decisão consciente. Talvez isto tenha sido uma reação ou uma decisão impulsiva. E isto acontece porque existe uma diferença fundamental entre decisões conscientes e decisões impulsivas, que a maioria das pessoas ainda não compreende. E esta confusão, por vezes, custa-nos muitas vezes anos da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar-te como distinguires verdadeiramente entre decisões conscientes e decisões impulsivas. E não tem nada a ver com teres pensado muito ou pouco tempo. O que eu vou partilhar contigo são 3 sinais concretos que indicam que estás em modo reativo, mesmo quando acreditas que estás a ser racional. E também vou partilhar contigo um sistema prático para tu conseguires tomar decisões verdadeiramente conscientes, mesmo quando estás sob pressão. Mas antes de irmos lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. O meu nome é Ana Rita e eu ajudo profissionais e líderes a irem trabalhar todos os dias com um sorriso no rosto através do nosso método MAPA. Mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação, para que construam a vida profissional e pessoal que desejam e o façam com confiança. A primeira coisa que precisas de entender é que a diferença entre decisão consciente e decisão impulsiva não está na velocidade com que tomas a decisão. Eu vejo muitas pessoas a acharem que se pensarem durante semanas, meses ou até anos, então vão tomar uma decisão consciente. E que se decidirem muito rapidamente, então isto é uma decisão impulsiva. E isto não é totalmente verdadeiro. Porquê? Porque eu já vi pessoas a tomarem decisões passado meses ou até anos, a pensar numa mudança de carreira e no final tomaram uma decisão completamente impulsiva. Porquê? Porque passaram anos e anos e anos a ruminar e não a decidir. Na verdade, elas passaram anos e anos e anos num ciclo de ansiedade e de racionalização, muitas vezes num processo de ruminação. E não passaram este tempo num processo estruturado para clarificarem aquilo que é importante para elas. Por outro lado, eu já vi pessoas a tomarem decisões profundamente conscientes numa questão de dias. Porquê? Porque tinham um processo claro de autoanálise e de saberem o que é que era realmente importante para elas. Então, o que é que diferencia verdadeiramente? Uma decisão consciente é aquela que parte daquilo que tu queres construir, uma decisão impulsiva é aquela que parte daquilo que tu queres evitar. Mas deixa-me repetir isto que eu acabei de dizer porque é realmente importante nós percebermos esta diferença fundamental. Decisões conscientes são decisões orientadas por aproximação, é aquilo que eu quero criar. Decisões impulsivas são orientadas pelo evitamento, é aquilo que eu quero deixar de sentir, é aquilo que eu quero evitar, é aquilo que daquilo que eu quero fugir. Vamos aqui a um exemplo para compreendermos isto. Imagina que tu estás esgotado no teu trabalho e tu tens 2 opções à tua frente. Numa das opções vamos colocar aqui um cenário de decisão impulsiva e noutra opção vamos colocar aqui um cenário de decisão consciente. Então, se a tua posição neste momento é eu sinto-me esgotado no meu trabalho atual, então vamos ver o que é que seria uma decisão consciente e o que é que seria uma decisão impulsiva. Numa decisão impulsiva, eu vou ruminar e vou dizer assim, eu preciso de sair daqui, eu preciso sair deste ambiente, eu vou ter que aceitar aquela proposta, eu vou mudar este projeto, eu vou mudar este trabalho, eu preciso mesmo de fazer esta mudança agora, porque pelo menos é diferente daquilo que eu tenho agora. Ou seja, nesta decisão, eu vou tomar uma decisão porque é diferente daquilo que eu tenho, então eu preciso disto agora e já. Numa decisão consciente, se eu estou num processo em que eu me sinto esgotado no meu trabalho, então eu vou pensar para mim, isto que eu estou a viver neste momento esgota-me
E isto é um sinal importante, eu sinto-me esgotado. Então o que é que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender especificamente o que é que me esgota. É o ritmo, é o trabalho, é a falta de autonomia, é a cultura. E com base nisto, que tipo de ambiente, que tipo de função me permite prosperar? Repara aqui, esta é orientada para a aproximação. Eu quero me aproximar daquilo que realmente me vai permitir prosperar. Neste cenário, eu quero fugir daquilo que eu estou a viver neste momento. Eu vou aceitar algo porque simplesmente é diferente daquilo que eu estou a viver neste momento. Conseguiste perceber esta diferença? Na primeira tu decides sair de algo, na segunda tu decides ir em direção a algo, sem nunca mascarar aquilo que realmente está a acontecer. É que aqui é a base fundamental. Decisões de evitamento podem parecer extremamente lógicas, porque tu consegues justificar racionalmente, tu consegues listar os prós e os contras, mas no fundo tu estás a fugir de algo. Na verdade, tu não estás a escolher algo, tu não estás a decidir conscientemente aquilo que tu queres. Tu simplesmente estás a decidir afastar algo da tua vida. E é isto que eu digo muitas vezes, tomar decisões a partir de um lugar de força, que são decisões de aproximação, em vez de um lugar de desespero, que são decisões de afastar. E no meu trabalho com centenas de pessoas, mostrou-me que a maioria das mudanças de carreira que realmente são bem-sucedidas partem de um lugar de aproximação. As mudanças de carreira que por vezes são mal-sucedidas começam aqui, em decisões que parecem conscientes, mas não são. Na verdade, são reações muitas vezes sofisticadas que nós estamos a ter ao desconforto, ao querer evitar algo. Mas bom, agora que já sabes esta diferença fundamental, eu quero partilhar contigo 3 sinais muito concretos que podes estar a entrar em modo reativo, mesmo quando acreditas que estás a decidir conscientemente. Então, primeiro sinal, tu tens uma urgência emocional, mas nenhuma urgência objetiva. E isto manifesta-se da seguinte forma: tu sentes que tens que decidir já, neste momento, que tu não podes continuar assim, que tu não podes esperar nem mais um dia, que tu precisas de fazer uma mudança agora. Objetivamente, não existe nenhum prazo real. Vamos aqui a um exemplo. Tu estás infeliz num determinado projeto ou numa determinada função há meses e de repente tu sentes que tens que tomar uma decisão naquele dia ou naquela semana. Porquê? Porque este dia, porque nesta semana não é uma urgência real, não é uma urgência racional, é apenas uma urgência emocional. É o teu desconforto a criar pressão para que tu tomes uma decisão agora, neste momento, muitas vezes baseada em critérios. A verdade é que uma decisão consciente reconhece a diferença entre isto incomoda-me e eu preciso de resolver e eu tenho de resolver isto agora, neste exato momento, porque senão algo terrível vai acontecer. Quando eu tomo uma decisão consciente com base de isto incomoda-me e eu preciso de resolver isto dá-me informação útil. Quando eu entro no estado de isto incomoda-me, eu tenho que tomar uma decisão agora, eu tenho que resolver isto agora, nesta semana, neste dia, isto causa aqui pressão, este tipo de narrativa causa alguma ansiedade e muitas vezes uma ansiedade disfarçada de pragmatismo. Agora, a pergunta que pode estar na tua cabeça é: mas Ana Rita, e se realmente existir um prazo e eu tiver que tomar uma decisão? Aí tu precisas de separar estas duas coisas, o prazo que é real, ou seja, o prazo é externo, da tua urgência interna, que muitas vezes é emocional. Então, tu podes ter um prazo para responder a uma proposta e ainda assim decidir conscientemente dentro desse prazo. O que tu não podes é deixar que a tua urgência emocional dite a decisão ou dite o processo. Sinal número 2. Tu estás mais focado em eliminar o problema do que em criar soluções. E este segundo sinal é assim muito subtil, mas muito poderoso. Pergunta-te o seguinte: quando pensas nesta decisão ou na decisão que tu desejas, a tua energia mental está maioritariamente em como é que eu saio disto ou em como é que eu construo aquilo que eu quero. Se a maior parte do teu processo mental é sobre o que é que está errado agora, sobre o que é que te faz sentir mal, sobre o que é que tu precisas de parar, sobre o que é que tu precisas de evitar, então muito provavelmente tu estás neste modo impulsivo. Numa decisão consciente, tu investes a maior parte da tua energia a perguntar-te sobre
o que é que eu quero experimentar no próximo capítulo da minha vida pessoal ou profissional? Que competências é que eu quero fazer desenvolver? Que tipo de impacto é que eu quero ter? Como é que eu quero que seja o meu dia ideal de trabalho? Então, nestas decisões conscientes, tu focas no quê? Tu focas na aproximação, em criar soluções para construir a vida profissional que tu desejas. E uma nota aqui muito importante, isto não significa que tu estás a ignorar os teus desafios, muito pelo contrário, significa que tu estás a abraçar os teus desafios e que tu estás a analisar os teus desafios. Os teus desafios servem apenas como forma de te informar sobre a tua visão, sobre aquilo que tu queres construir, e não servem os teus desafios para definir a tua decisão, e este é um ponto fundamental. Os teus desafios dão-te informações para criares a tua visão, para perceberes aquilo que realmente é importante para ti e não para decidir o que é que tu vais fazer. Então é muito importante neste ponto clarificar o quê? A tua visão. Isto é uma das coisas que nós temos no nosso método MAPA, que é um processo que ajuda os nossos alunos a clarificarem a sua visão, porque isto é fundamental para tu tomares decisões de carreira. O sinal número 3 é que a tua justificação é mais forte do que a tua convicção. E este sinal é talvez o mais revelador. Se tu reparares que precisas de convencer as outras pessoas ou até a ti mesmo da decisão com muita justificação, de que tu estás a justificar porque é que esta é uma boa ideia e então tu tens que elaborar muita justificação, porque é que faz sentido, porque é que mudar é importante para ti, porque é que provavelmente isto é a melhor decisão para ti, é porque no fundo, esta justificação que tu estás a dar constantemente, provavelmente está a dizer que talvez esta não seja uma decisão totalmente consciente. Porque decisões conscientes têm uma qualidade fundamental, que é clareza. E quando existe clareza, existe simplicidade. Quando tu tens uma decisão ou quando tu decides algo de forma consciente, isto é muito simples de tu explicares. Mas vamos aqui a um exemplo. Vamos imaginar que tu tomaste uma decisão impulsiva e tu tens esta necessidade de justificar constantemente. Então vem alguém e te diz, é que esta é uma boa decisão. A verdade é que eu vou ganhar um bocadinho menos, o meu salário vai ser melhor, mas este sítio dá-me outras oportunidades e além disso é uma empresa que está constantemente a crescer e eu tenho aqui um potencial também. Além disso, no sítio onde eu estava era um sítio que já não era assim tanto a minha cara, portanto eu precisava de algo novo, de algo fresco. Repara nisto. E eu vou ter que estar sempre a justificar porque é que o sítio onde eu estava não era bom, porque é que este sítio é melhor. Ou seja, há aqui uma justificação, uma decisão muitas vezes impulsiva, obriga-nos a esta justificação para até nos convencermos. Numa decisão consciente, nós simplesmente dizemos, eu escolhi isto porque se alinha com a direção que eu quero dar à minha vida, à minha carreira nos próximos anos e oferece-me as condições que eu identifiquei como são essenciais para o meu crescimento pessoal e profissional. Simples assim. Então consegues perceber a diferença? Na questão impulsiva nós vamos buscar todas as justificações. Na decisão consciente nós simplesmente dizemos isto é importante para mim porque se alinha com a minha visão e se alinha com os meus valores e com aquilo que eu quero, com as competências que eu quero desenvolver pessoal e profissional. Simples assim. Não tem que ser isto, obviamente, mas é algo que é claro para ti neste momento. Por isso, tu te reconheces em algum destes sinais, não significa que tu és uma pessoa impulsiva. Significa que tu estás a tomar uma decisão, talvez num estado de maior reatividade. O que, deixa-me dizer-te, é completamente normal e também é completamente humano. Mas agora que tu já reconheces isto, o que é? O que é que tu podes fazer? Podes escolher diferente e podes escolher um processo diferente de decisão. Muito bem, agora que tu já percebes esta diferença entre escolhas reativas e escolhas conscientes, a pergunta que se coloca é como é que tu podes tomar decisões que sejam verdadeiramente conscientes, especialmente quando tu estás sob pressão ou quando tu estás a sentir desconforto. Então eu agora vou partilhar contigo um sistema muito simples que eu uso tanto com os meus clientes como também comigo mesma. O primeiro passo é separar urgência real de urgência emocional. Antes de qualquer coisa, pergunta-te honestamente,
existe realmente um prazo externo objetivo para eu tomar esta decisão, ou simplesmente eu quero tomar esta decisão agora porque eu estou a sentir desconforto? Se maioritariamente tu queres tomar uma decisão porque simplesmente estás a sentir desconforto, aqui a minha proposta para ti, o meu convite é que realmente te dês permissão para sentir o desconforto, para compreender esse desconforto, porque isto vai te permitir decidir com clareza. O segundo passo é que tu identifiques aquilo que tu queres evitar e que tu transformes isso em critérios positivos. Então, o que é que tu podes fazer aqui? Faz uma lista honesta de tudo o que te incomoda na tua situação atual. Não censures nada, escreve tudo. Depois de escreveres tudo, e isto é fundamental, transforma cada não quero em algo que tu queres. Mas vamos aqui a um exemplo. Imagina que uma das coisas que tu não queres é: eu não quero ter um chefe microgestor. Então, se eu não quero isto, o que é que na verdade eu quero? Talvez eu queira autonomia. Imagina que uma das coisas é: eu não quero ter este ritmo de trabalho. Então, se isto é eu não quero, o que é que eu procuro? Talvez eu procure aqui uma harmonia entre desafio e entre tempo de recuperação. Uma coisa que eu não quero continuar sem esta falta de sentido ou de propósito neste projeto ou neste trabalho. Então, o que é que eu quero? Talvez eu procure maior conexão, maior contribuição, aliás. Então, este exercício transforma a reatividade daquilo que eu não quero em critérios construtivos. E isto é uma informação muito útil para tu conseguires tomar decisões e não apenas ficar nas reclamações. Então, o que tu queres é informação útil e não reclamação. O passo 3, define os teus não negociáveis antes de tu explorares opções. Esta é uma parte que a maioria das pessoas acaba por saltar e é exatamente por isso que acabam em lugares que pareciam bons para elas, mas na verdade não são. Então, antes de tu analisares ofertas, possibilidades, oportunidades, define quais é que são os teus 5 inegociáveis, ou seja, as 5 coisas que são absolutamente essenciais para ti nesta fase da tua vida. E eu não estou a falar de coisas giras de se ter, eu estou a falar de condições sem as quais tu vais acabar exatamente no mesmo sítio onde tu estás agora. Neste ponto, o que é que eu estou a falar aqui? Eu estou a falar que é muito importante tu saberes identificar quais é que são os teus valores. Os teus valores são uma bússola orientadora e eles dão-te aquilo que é inegociável para ti, dão-te aquilo que é essencial para tu te sentires bem neste momento e nesta fase da tua vida. E por isso é que nós no nosso método MAPA também temos um processo de uma fórmula para ajudar os nossos alunos a chegarem aos seus valores principais. Isto leva-nos ao nosso quarto e último passo. Avalia as opções contra os critérios, não contra o desconforto atual. Então a pergunta aqui não é: isto é melhor do sítio onde eu estou agora? A pergunta é: isto aproxima-me daquilo que eu defini como é importante para mim? Isto aproxima-me dos meus valores? Isto aproxima-me dos meus inegociáveis? Isto aproxima-me daquilo que eu quero para mim? Vamos aqui a um exemplo prático. Imagina isto. Imagina que os teus inegociáveis, ou o teu inegociável, um deles é autonomia. Tu de repente recebes uma oportunidade que tem um melhor salário, mas tem uma estrutura hierárquica muito rígida. Talvez esta possa não ser uma boa escolha para ti. Mesmo que haja um melhor salário, se aquilo que tu procuras é autonomia, será que uma estrutura hierárquica rígida vai ser aquilo que tu procuras? Talvez não, mesmo que o salário seja melhor. Então é isto que este ponto número 4 nos diz: avalia as opções contra os critérios, não contra o desconforto atual. Vamos recapitular o que vimos hoje neste vídeo. Decisões conscientes partem daquilo que tu queres construir. Decisões impulsivas partem daquilo que tu queres evitar. E esta distinção é fundamental e não tem nada a ver com velocidade ou com quantidade de análise. Os 3 sinais de que estás a tomar uma decisão impulsiva são: urgência emocional sem urgência objetiva, foco em eliminar problemas em vez de criar soluções e justificação mais forte do que aquilo que é a tua convicção. E o sistema para decisões conscientes passa por separar urgência emocional de urgência real, transformar os teus não quero em critérios positivos, em definir quais é que são os teus inegociáveis antes de começares a ver opções, possibilidades e oportunidades e avaliar contra os critérios e não contra o teu desconforto atual. E aqui está a verdade.
tu já tens tudo o que precisas para tomar a melhor decisão na tua carreira, as melhores decisões na tua carreira. O que muitas vezes te falta não é informação. O que muitas vezes te falta é um processo estruturado que te permita aceder à tua própria clareza, aos teus próprios recursos internos, especialmente quando tu estás sob pressão. E foi exatamente por isso que eu criei o desafio 21 dias de propósito. Durante 21 dias eu vou guiar-te através de um processo diário de clarificação. Não te vou dizer o que é que tu tens que fazer, mas vou-te dar as ferramentas que te permitem descobrir sobre ti e sobre aquilo que tu queres construir na tua carreira. Então, cada dia tu vais receber um exercício prático direto, baseado no nosso método MAPA. Tudo aquilo que eu fui falando ao longo deste vídeo. Vais ter que passar pelo processo de visão, clarificação dos teus valores. Então, uma aula por dia, progressivamente vai te ajudar a sair do modo reativo e entrar no modo decisão consciente. Deixo-te o link na descrição para que tu possas tomar decisões de carreira mais conscientes, mais conectadas e que te aproximam mais da pessoa que tu desejas ser. Eu agora quero saber de ti. Pensa na última decisão que tu tomaste de carreira. Ela foi orientada por aquilo que tu querias construir ou por aquilo que tu querias deixar para trás, que tu querias deixar ir? Partilha aqui em baixo nos comentários porque eu genuinamente quero saber mais sobre ti. E não existe julgamento neste processo. Apenas é uma forma de tu desenvolveres consciência sobre os teus padrões e com melhor consciência também vêm melhores ações e melhores decisões. Se este vídeo foi útil para ti, partilha com alguém que possa estar a passar por uma decisão importante de carreira, porque às vezes tudo aquilo que nós precisamos de saber é que não estamos sozinhos neste processo. E se tu ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te, porque temos vídeos e conteúdo sempre novo aqui no canal que te vai ajudar a tomar decisões mais conscientes e mais alinhadas contigo e com a vida que tu desejas construir. E por hoje é tudo. Muito obrigada por assistires a este vídeo até ao fim. Já sabes que significa muito para mim. Obrigada por fazeres parte aqui da nossa comunidade e até ao nosso próximo vídeo já sabes. Abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. Até já!